Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa relação que é, no mínimo, surpreendente. A conexão entre as nossas liberdades políticas e aquela busca bem pessoal por um sentido, por um propósito. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar a filosofia de Louis Lavelle. Se preparem, porque a ideia aqui é bem poderosa. Vamos começar com essa pergunta que é um verdadeiro paradoxo moderno. A gente vive numa época com um nível de liberdade e de escolha pessoal que, francamente, nunca existiu antes na história. E mesmo assim, para muita gente, o que bate é uma sensação de vazio, de falta de propósito. Ué, como assim? Como é que isso é possível? Para a gente entender esse quebra-cabeça, precisamos olhar para duas grandes ideias. De um lado, o liberalismo, né? A filosofia que basicamente desenhou o mundo em que a gente vive, com direitos individuais, propriedade privada, aquela liberdade de não se meterem na minha vida. Do outro, um conceito de um filósofo, Louis Lavelle, que é o ser. É a busca por uma realidade interior, uma coisa mais profunda. Parecem coisas opostas, né? Mas a história é bem mais interessante que isso. Então vamos começar por ele, pelo Lavelle. Para a gente sacar a visão dele sobre liberdade, primeiro a gente precisa entender o conceito principal de tudo, essa tal busca pelo ser. O que é isso, afinal? Olha que interessante. Para Lavelle, ser não é uma coisa que a gente simplesmente é, parado, estático. Não. É algo que a gente faz, é uma ação, é um ato contínuo de criação, uma realidade interior que a gente constrói a cada escolha, a cada vez que a gente decide participar do mundo. É menos um estado e muito mais uma vocação, sabe? Uma tarefa para a vida toda. E isso leva a gente para um outro conceito dele que é fascinante, o intervalo. O que ele quer dizer com isso? Que para a liberdade ser real, de verdade, precisa existir uma espécie de espaço, uma distância entre a gente e o mundo. É nesse vão, nesse intervalo, que a liberdade ganha vida. É ali que a gente pode escolher conscientemente, agir, se conectar, participar. E agora a gente chega na distinção que talvez seja a mais importante de todas em Lavelle e que define o grande conflito da vida moderna: a briga entre ser e ter. Pensa comigo. O ser é a nossa realidade de dentro, é qualidade. Tipo amor, sabedoria, quanto mais a gente compartilha, mais aquilo cresce. Já o ter, bom, o ter é o que a gente possui. É externo, é número, é como dinheiro. Se a gente dá, a gente fica com menos. O grande perigo é tentar preencher o vazio do ser com as coisas do ter. O mito de Narciso, nesse caso, é a ilustração perfeita desse perigo. Ele se apaixona pelo quê? Pela imagem, pelo reflexo, ou seja, pelo ter. Ele troca a realidade viva, pulsante, invisível do seu próprio ser por uma aparência estática. E ao fazer isso, ele se condena a uma vida sem profundidade nenhuma, a uma estagnação. Certo. E como a gente conecta tudo isso com o liberalismo? Como essa estrutura política que a gente valoriza tanto pode, sem querer, acabar empurrando as pessoas para essa armadilha do Narciso? Bom, a base de boa parte do pensamento liberal vem de John Locke, dessa ideia aí de autopropriedade. Meu corpo, minhas regras, em um sentido bem fundamental. Politicamente, isso é uma muralha contra a tirania, é super importante. Mas, filosoficamente, o Lavelle diria, cuidado, tem um perigo escondido aí. Perigosa por quê? Porque, na visão do Lavelle, tratar o próprio eu como uma propriedade é um erro filosófico profundo. É como se a gente pegasse o nosso ser interior e transformasse ele num objeto para ser possuído, gerenciado, ou seja, a gente joga ele no campo do ter. E essa mentalidade de posse, segundo essa linha de pensamento, pode levar a gente para um caminho bem complicado. Primeiro, o indivíduo começa a se ver como um objeto. Daí, a sociedade vira só um monte de gente competindo, cada um por si. E no fim da linha, a vida vira um espetáculo onde a identidade da pessoa é definida pelo que ela consome, pela imagem que ela projeta. É o mundo de Narciso em escala social. Mas calma. Se até agora isso tudo pareceu uma crítica pesada ao liberalismo, a história é bem mais complexa. Tem uma reviravolta importante aqui. Exatamente. O liberalismo não é só o vilão dessa história. Na verdade, muito longe de ser apenas armadilha, ele pode se tornar um aliado, e um aliado inesperado na busca pelo ser. E aqui está o ponto-chave. O liberalismo, na prática, oferece os presentes mais valiosos para essa jornada interior. Ele cria um espaço privado, protegido, garante o silêncio, a autonomia. Em outras palavras, ele constrói aquele intervalo político e social de que o Lavelle fala. Sem a liberdade de poder ficar na sua, a busca interior pelo ser seria praticamente impossível.
Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na vida real. Como as mesmas ações dentro de uma sociedade liberal podem acabar expressando duas realidades completamente diferentes. Olha só essa tabela. É fantástica para entender isso. O ato de votar. Pode ser só uma transação para garantir um benefício próprio, ou pode ser um testemunho de consciência pensando no bem de todo mundo. Abrir uma empresa. Pode ser só para acumular grana ou para criar algo de valor para o mundo, para servir as pessoas. Até o casamento pode ser visto como um contrato útil, que pode ser desfeito, ou como um pacto de almas. A estrutura externa é a mesma, o que muda tudo é a intenção, a disposição interior. E vamos trazer isso para 2024. Pense nas redes sociais, a imagem online, o perfil, os likes, os seguidores, isso tudo é o domínio do ter. É o puro reflexo de Narciso. Já o verdadeiro eu, aquele que existe longe da tela, esse é o ser. A grande questão é, qual desses dois mundos está sendo mais cultivado no dia a dia? Isso tudo leva a gente para a grande conclusão. A filosofia do Lavelle, quando a gente junta com a estrutura do liberalismo, não dá uma resposta pronta. Pelo contrário, ela coloca uma escolha fundamental nas nossas mãos. Pensa assim, ó. O liberalismo, com toda a sua proteção à liberdade e à propriedade, ele constrói a estrutura. Ele nos dá as paredes, o teto, a segurança de um espaço privado. Ele constrói a casa. Mas uma casa, por si só, não é um lar. Preencher essa estrutura com significado, com propósito, com ser, bom, essa é uma tarefa individual, é espiritual. O liberalismo nos dá o palco, mas cabe a cada um de nós escrever e atuar na nossa própria peça. E assim, a gente termina com a pergunta fundamental que essa análise toda nos deixa. A liberdade não é o fim da linha, é só o começo. A verdadeira questão, então, não é se temos liberdade, mas para que a usamos. Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia.